Boa noite, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor já pediu paciência em relação ao livro de Atos e eu peço uma dupla dose de paciência, porque hoje nós vamos caminhar por 30 versículos, do capítulo 22 inteiro de Atos. O lado bom é que vai faltar um capítulo inteiro a menos. Então, os irmãos podem desde já abrir suas Bíblias. Atos, capítulo 22. Eu fiz os slides para que, ao invés de 3 horas, dure apenas 2 horas. Mas o pastor já pediu paciência e eu também estou pedindo. Então, a paciência é fruto do Espírito. Quem se impacientar já sabe, hein? Atos, capítulo 22. Eu vou ler na minha tradução, depois nós vamos orar. Cada irmão, por favor, acompanhe a leitura. É um texto longo, mas é importante a gente ler com atenção para que Deus fale ao nosso coração. Atos, capítulo 22, diz assim: Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem estava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? O Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase e vi o Senhor. Ele me disse: Ande logo e saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, eles sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Mas ele me disse: Vá, porque eu o enviarei para longe, aos gentios. Até este ponto, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto: Fora com ele, mate-o, porque ele não merece viver. Enquanto eles gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. O comandante ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo estavam gritando assim contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: Será que vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: Que é isso que o senhor está prestes a fazer? Saiba que aquele homem é cidadão romano. Então o comandante veio e perguntou a Paulo: Diga-me uma coisa, você é romano? Paulo respondeu: Sou. E o comandante disse: Eu tive de gastar muito dinheiro para conseguir essa cidadania. Ao que Paulo respondeu:
pois eu a tenho de nascença. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo com açoites. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque tinha mandado amarrá-lo. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que Paulo vinha sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o diante deles. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Nós precisamos. Pai, diante da Tua palavra, nós te pedimos que o Senhor venha ao nosso coração com o Teu Espírito, derrubando tudo aquilo que nos impede de crer, obedecer, e acima de tudo, Pai, gerando em nosso coração amor por Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós reconhecemos o quanto ainda não somos aquilo que deveríamos ser, mas colocamos diante de Ti a nossa confiança de que pelo Teu amor e Tua graça, o Senhor usará a Tua palavra nessa noite, assim como tem usado os louvores, os testemunhos, para que Teu povo caminhe da forma como o Senhor deseja e que a terra seja cheia da Tua glória, Pai. Faz isso por amor ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver se a pilha vai aguentar, né? Eu coloquei ali um título, Atos 22, uma defesa que é testemunho. Os irmãos que estão acompanhando percebem que houve uma grande confusão no capítulo anterior. Paulo é preso, na verdade ele é quase espancado, ele chega a ser espancado e chega ali, os romanos chegam para salvá-lo desse espancamento, para que eles possam entender a situação. E qualquer um de nós, provavelmente numa situação dessa, usaria aquele momento para se defender, para mostrar como era injusto o tratamento dos judeus, para mostrar como eles estavam sendo maus, perversos, em tratar um servo de Deus daquela forma. Mas Paulo, por amor a Deus e por amor aos seus compatriotas judeus, ele aproveita a ocasião para mais uma vez apresentar o evangelho aos judeus. É uma das últimas vezes que Paulo vai poder fazer isso, porque a partir daqui ele vai ser preso, vai chegando cada vez mais próximo de Roma, e ele aproveita essa última oportunidade. Lembra bastante o próprio Jesus, que nos seus últimos momentos, indo para Jerusalém, sabendo que ali ele morreria, ele ainda ministra ao povo de Israel, ele lamenta sobre a cidade, diz que muitas vezes quis que Jerusalém estivesse ali debaixo de suas asas, mas Jerusalém não quis. E essa mesma lógica estranha acontece, porque o povo de Deus, aqueles que João diz, veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram, continuam sem reconhecer que Cristo é o Messias. E Paulo aproveita essa última oportunidade para tentar abençoar seus compatriotas, e nós vamos tentar ver um pouquinho como é que ele faz isso. Antes é importante a gente lembrar que tanto Israel quanto Paulo, e também nós, de certa maneira, temos boa parte dos propósitos da nossa vida conhecidos. Uma pessoa, quando chega a Cristo, ela pode não conhecer algumas coisas específicas do seu propósito de vida, mas ela conhece o básico e o principal. Todos nós sabemos que fomos chamados para amar a Deus acima de todas as coisas, para amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nós sabemos que nós somos chamados também a testemunhar de Cristo, conforme diz ali Atos 1:8. Israel também, desde que foi chamada por Deus para ser um povo, sabia que o seu propósito era ser luz para as nações, para ser revelação de Deus ao mundo, do amor de Deus ao mundo. E Paulo também, nós podemos ver isso no capítulo 9, versículo 15, quando Deus fala a Ananias que Paulo seria alguém que seria um instrumento de Deus para levar o amor de Deus aos gentios. Então, Israel conhecia seu propósito, Paulo conhecia seu propósito, nós, de certa forma, conhecemos nossos propósitos, mas nós vamos ver que para viver dentro dos propósitos é preciso estar alinhado com a voz de Deus, com o Espírito Santo. E nós temos visto isso ao longo de todas essas exposições em Atos. Eu lembro que quando nós começamos, o pastor Wesley falou que essas exposições em Atos eram uma forma da gente tentar conhecer a vontade de Deus para a vida da igreja, e eu creio que é um livro ideal para isso. Então, alguns dos propósitos que Israel sabia que tinha, mas se negava a viver, e que Paulo sabia que tinha, e mergulhou nisso de cabeça, primeira coisa, expansão da salvação
centrada em Cristo como plano de Deus para os povos. Lá em Gênesis 3,15 nós já vemos que Deus havia prometido um Salvador para toda a humanidade, porque Ele promete para Adão e Eva, que são os pais da humanidade. Então a salvação Deus já desejou que fosse centrada em Cristo e para todos os povos. Os israelitas não entenderam isso, Paulo entendeu isso. Uma segunda coisa é interessante da gente notar que está acontecendo aqui em todo o livro de Atos e também nos evangelhos, é que por um lado existe um desejo de um monopólio da fé e do amor de Deus. Os judeus querem ser donos da fé, os judeus querem ser donos do amor de Deus, eles acham que são o único povo amado. E Paulo entende que Deus está querendo que a fé e o amor dele se expandam por toda a terra. Paulo não entende por nenhum tipo de revelação especial isso já estava revelado no Antigo Testamento, quando se fala em a terra está cheia da glória de Deus e de nações vindo para adorar a Deus, a ideia é de que a salvação se expanda por toda a terra. Mas a cultura nacionalista e a forma legalista de viver a religião colocava os judeus sempre num embate com Paulo, com os demais cristãos, e nós vemos nos evangelhos com o próprio Jesus. O nacionalismo, esse amor exacerbado pela própria pátria, pela própria história, pela própria cultura, se misturou de uma forma tão grande com a religião que eles passaram a viver uma religião legalista. E como nós sabemos, o legalismo não salva ninguém e o legalismo não tem interesse em expandir a salvação para ninguém. Então isso é um pouco do contexto não histórico, porque aqui são muitos aspectos históricos que a gente não teria tempo para ver aqui, mas contexto do que está acontecendo ali em Israel, espiritualmente inclusive. E aí nós vimos no capítulo anterior que Paulo fez um grande esforço, né, de flexibilizar a sua cultura, suas opiniões, né? Ele fez todo o possível, ninguém pode acusar Paulo de não ter levado em consideração a cultura judaica, os seus irmãos. Nós vimos que ele fez ali um voto, pagou o voto de outros irmãos, ele respeitou os costumes, mas isso não era suficiente para aqueles judeus. A grande questão é que eles não queriam aceitar o próprio evangelho. E isso nós não podemos negociar. Paulo sabia que não podia negociar. E nesse último momento, esse último sermão, digamos assim, ao invés de ele se defender dizendo, poxa, mas eu fiz os votos, eu sempre respeitei, eu não levei um gentio para dentro do templo, pelo contrário, mais uma vez, ele anuncia o evangelho. E aí no capítulo 22 nós vamos ver que no meio de toda essa confusão, de toda essa perseguição e desse risco de vida, ou risco de morte, como preferirem, que Paulo corre, ele usa como uma oportunidade de anunciar o evangelho. Isso é um grande ato de amor. E aqui é o primeiro chamado que nós temos. No meio de todas as circunstâncias, de todas as perseguições, de toda a confusão, de todo o caos possível que possa estar acontecendo na nossa vida, nós devemos levar o evangelho como um ato de amor. Não em força necessariamente, mas em fraqueza. O evangelho é justamente essa mensagem valiosa em vasos de barro como nós somos. Então não é preciso estar forte, não é preciso estar com uma vida sem tribulações para levar o evangelho. Paulo entende isso e no meio de um espancamento e uma prisão, ele ainda tem esse momento de amor pelos seus irmãos israelitas. Então nós vamos tentar o texto em pedaços. Primeira coisa, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo começa a mostrar que ele era um judeu. Ele tenta criar uma identificação pessoal e cultural com seus acusadores. Primeiramente, nós vemos ali ele chamando de irmãos e pais, uma linguagem carinhosa, uma linguagem de quem não está querendo gerar um afastamento, mas de quem quer gerar uma proximidade. Isso nos ensina bastante. Quando nós queremos pregar o evangelho, a nossa linguagem, na medida do possível e na medida do que é permitido pela palavra, deve levar a uma aproximação com as pessoas e não a um afastamento. Ele fala em língua hebraica para que as pessoas pudessem entender e até mesmo valorizar aquele discurso. Ele fala que foi criado em Jerusalém, algo que para os israelitas era um dos maiores privilégios possíveis. Uma pessoa ser criada em Jerusalém, não é qualquer galileu, não é qualquer até mesmo nazareno, como eles poderiam achar. Essa pessoa foi criada em Jerusalém. Ele usa tudo isso como uma forma de aproximar os judeus.
Ele fala da instrução com Gamaliel, aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres mais respeitados da época, e ele fala que era zeloso para com Deus, inclusive dizendo, do mesmo jeito que vocês são ainda hoje, versículo 3. Então, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo usa de uma estratégia sincera para tentar aproximar aqueles judeus e para que eles pudessem ouvir o evangelho e serem salvos. Essa é a grande intenção dele. Não é uma intenção para que ele não morresse, para que não fosse preso, apesar de que às vezes estratégias para que a gente não morra e não seja preso são importantes, mas a estratégia que Paulo usa aqui é para que barreiras fossem derrubadas e aqueles irmãos, ainda nos últimos minutos do segundo tempo, fossem salvos, se arrependessem e crescem. A partir do versículo 4 e 5, ele começa a falar um pouco da sua história, de como ele tinha sido um perseguidor. Perseguia este caminho até a morte, é o que ele vai dizer. Caminho era a forma como os cristãos eram conhecidos também. Na maioria das Bíblias aparece caminho com letra maiúscula. Então ele está dizendo que ele perseguia os cristãos até a morte. Não era simplesmente ele antipatizava com os cristãos, não era simplesmente ele falava mal dos cristãos. Tudo que ele podia fazer para que os cristãos morressem, ele fazia. E nós temos prova disso na participação dele na morte de Estevão. Ele mesmo fala sobre isso. Ele fala que prendia homens e mulheres, uma coisa que mostra a profundidade do ódio que ele tinha pelos cristãos. Até hoje, não é comum em alguns países onde tem perseguição que se prenda o homem e a mulher. Em muitos países onde tem perseguição, se prende o homem, o chefe da família, e se considera que a mulher não precisa ser presa. Nós vimos aqui o testemunho daquele missionário, aparentemente a esposa dele não foi presa, mas Paulo era tão zeloso em perseguir, ele era tão bom em ser ruim, que ele prendia homens e mulheres e lançava-os na cadeia. E ele traz o testemunho do próprio sumo sacerdote e das autoridades, dos anciãos. Ele diz, todos eles são testemunhas de que eu era assim e de que eu fazia isso. Então, ele está o tempo todo aqui mostrando que ele era muito parecido com esses homens que estão querendo matá-lo. Essa identificação que ele cria tem um propósito, e é um propósito bom para aquelas pessoas que estavam ouvindo e um propósito bom para a glória de Deus. Então, a gente precisa sempre perceber e aprender essa lição. Na nossa vida, na nossa forma de anunciar o Evangelho, as nossas palavras têm um propósito de abençoar quem está ouvindo e de glorificar a Deus, porque o próprio Deus disse que os dois mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo. Se a minha forma de anunciar o Evangelho só contempla uma das duas coisas, diante de Deus eu estou fazendo apenas metade do que deveria. Estou falando para defender a glória de Deus. Ótimo, mas você fala para o bem daquela pessoa que está ouvindo? Se você não faz isso, se eu não faço isso, Deus não é glorificado como deveria. Eu estou falando para o bem daquela pessoa. Ótimo, mas eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Deus é glorificado na forma como eu anuncio o Evangelho? Se eu não estiver fazendo isso, então, de fato, eu não estou fazendo bem para aquela pessoa que está ouvindo. Porque se eu não glorifico a Deus enquanto anuncio o Evangelho, o que eu estou pregando não é o Evangelho, não é capaz de salvar quem ouve. Então, Paulo ele está anunciando de uma forma completa, para o bem daqueles judeus que estavam perseguindo e para a glória de Deus. Então, o objetivo deles é mostrar que, assim como aconteceu na vida dele, eles ainda tinham tempo, não se sabe quanto, de se arrepender e crer em Jesus. Na verdade, quando a gente vai estudar a história, nós percebemos que Paulo, esse momento aqui, é aproximadamente uns 25 anos depois da conversão dele. Por volta do ano 57, mais ou menos, acontece essa prisão de Paulo. No ano 70, Jerusalém é destruída. Praticamente Israel quase que deixa de existir enquanto nação não era independente, porque estava sob o jugo romano, mas esses embates que estavam acontecendo o tempo todo levaram Roma a mandar para lá soldados em guerras que acabaram no ano 70 destruindo tudo. Coisa que o próprio Jesus havia profetizado e dito que aquilo era juízo, porque eles haviam rejeitado a Jesus. Então Paulo, conhecendo a vontade de Deus e o coração de Deus, pode-se dizer assim, porque a palavra diz que
nós somos chamados a ser amigos de Jesus, e os amigos conhecem o que o Pai faz, conhecem o que Jesus faz. Paulo sabia que haveria um juízo se eles continuassem rejeitando. E o amor que ele tinha por aqueles judeus, coisa que nós podemos ver nas cartas, ele falando que se fosse possível, abriria a mão da própria salvação para que eles fossem salvos, se traduz nesse desejo de ministrar o evangelho num dos piores momentos da vida dele, num dos piores momentos do ministério dele aos olhos humanos. Mas Paulo entende que aquilo é uma grande oportunidade. Versículo 6 até o versículo 9, ele já falou como ele é um judeu dentro dos parâmetros mais respeitáveis pelos israelitas. Ele já falou como ele foi um grande perseguidor, um dos melhores perseguidores que já teve. Ele era quase como um agente que era enviado, e é interessante que ele era enviado com cartas para destruir os cristãos. Depois Deus o envia com cartas para edificar os cristãos. Isso é maravilhoso. Eu lendo, e lembrei de carta, como Deus faz coisas, parece até irônicas, mas na verdade é Deus transformando o mal em bem com a graça. Então ele começa agora a contar como é que foi o processo de transformação, para que aqueles homens que ele chama de irmãos e pais, respeitosamente e amorosamente, pudessem talvez se colocar no lugar dele e entender, é possível para mim também. Primeiro ele fala, e ele conta aqui a conversão dele. Essa é a segunda vez que aparece no livro de Atos a narrativa da conversão de Paulo. Vai aparecer ainda mais uma, mais à frente. A primeira coisa que é interessante destacar, que ele diz que a iniciativa foi de Deus. Talvez aqueles homens ouvindo Paulo falar, examinassem o próprio coração e não encontrassem nada ali de desejo de se render a Jesus. E talvez ficassem sem esperança, talvez pensando, eu gostaria, mas não sinto. Talvez os irmãos já tenham escutado algumas pessoas, quando você compartilha o evangelho, falam, eu gostaria de crer, mas eu não consigo. Eu já ouvi pessoas falando assim, tem até pessoas famosas que falam isso. Eu entendo, eu conheço, eu li, mas eu não consigo crer. Isso não chega a ser uma barreira para Deus, porque Deus é que toma a iniciativa. Não havia nada no coração de Paulo que desejasse Cristo. Não havia nada no coração de Paulo se traduzisse em um amor pelos cristãos, pelo contrário. E aí ele deixa claro para aqueles judeus, a iniciativa de me buscar foi de Deus. A iniciativa foi toda daquele que me amou, aquele que enviou seu filho, aquele que enviou o Messias esperado. Isso é importante. Nós não podemos jamais, ao anunciar o evangelho, deixar no ar que a iniciativa é daquele que ouve o evangelho. Isso é desesperador. Fazer isso chega a ser maldade. Porque algumas pessoas parece que já inclinadas a ouvir o evangelho e aceitar. Mas a maioria das pessoas não está. Está com o coração endurecido. E se eu anuncio o evangelho e digo que agora só depende de você, agora você é que tem que dar o primeiro passo, desculpa a expressão, eu estou sendo um ladrão da graça, eu estou roubando a graça de Deus, eu não estou permitindo que a pessoa tenha esperanças. Porque qualquer um de nós, quando olha para o próprio coração, inclusive cristãos, percebe o dia em que não desejou Deus como deveria, o não estar amando a Deus como deveria, a forma como a gente deveria ter louvado mais e não louvou, cantado mais e não louvou. Ou é só comigo, que às vezes saio do culto e falo, nossa, os irmãos pareciam que estavam mais empolgados que eu, e eu não, parece que hoje não deu liga. Imagina se Deus dependesse da liga para receber adoração. Imagina se Deus dependesse da nossa estrutura, da nossa excelência em fazer as coisas para receber adoração. Os anjos estão adorando com muito mais excelência, meus irmãos. Então, a gente precisa confiar na graça e na iniciativa de Deus para salvar e até mesmo para receber adoração. Deus é adorado por nós por iniciativa dele mesmo, para ele mesmo, e isso faz com que a gente possa adorá-lo na fraqueza, quando estamos melhores, doentes, saudáveis, com tristeza, com alegria, com riso, com choro, nós podemos adorar a Deus porque a iniciativa é dele. E Paulo mostra isso para que esses irmãos possam ter alguma esperança. Ele continua a narrativa dele, já conhecida, já foi narrada no livro de Atos, falando que quem fala com ele é uma voz que vem do céu, ou seja, é algo divino, mas ao mesmo tempo ele deixa claro que esse algo divino é Jesus. Então Paulo está estreitando, e ele está dizendo para esses judeus,
esse Deus que vocês conhecem, que vocês são zelosos, como ele disse no versículo 3, vocês são zelosos para com Deus, não são? Eu ouvi a voz de Deus, e essa voz era a voz de Jesus. Eu vi Deus, e quem eu vi era o rosto de Jesus. Então, rejeitar Jesus é rejeitar a Deus. E isso acontecia e acontece até hoje. Pessoas que acham que podem se relacionar com Deus escapando de Jesus, desviando de Jesus. É impossível. E uma outra coisa que Paulo vai fazer no versículo 9, ele deixa claro que a conversão é pessoal. Os que estavam comigo, acompanha aí, viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Não aconteceu com todo mundo ao mesmo tempo. A voz não falou para uma multidão simplesmente. A voz falou com Paulo. Chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, a conversão é algo pessoal. Imagina naquela multidão de judeus, alguns querendo matar Paulo, a maioria. De repente Deus começa a trabalhar no coração de algum deles e de repente fica a dúvida. Mas será que eu posso crer? Se todos ao meu redor não estão crendo, se todos ao meu redor continuam gritando, mata, esse homem não merece viver, será que eu posso crer? Pode. No meio de uma multidão, se tem uma pessoa que ouve a voz de Cristo chamando pelo nome, essa pessoa pode crer. E não tem multidão no mundo que possa impedir alguém de ser salvo quando a fé entra no coração dessa pessoa. Não tem família descrente que possa impedir alguém de se converter. Não tem igreja que não esteja saudável que possa impedir alguém de servir a Deus. Não tem nação moralmente destruída que possa impedir um cristão de ser um cristão. Então, isso é muito importante, porque Paulo mostra, eu estava com uma caravana de perseguidores, uma voz do céu chamou meu nome, e eu me converti. Nós não temos notícia de que outros tivessem se convertido junto com ele, mas ele ouviu a voz de Deus. Então, essas três coisas, entre outras, que nós vemos na narrativa da conversão de Paulo, Paulo destaca para que aqueles homens que estavam ouvindo pudessem entender um pouco de como era esse processo, então, de deixar de ser um perseguidor e ser alcançado pela graça de Deus. Deus toma a iniciativa, uma voz fala seu nome, você entende que é com você e você muda de rota. E aí, versículo 10 até o versículo 13... Paulo começa a mostrar para aqueles homens que é preciso dar uma resposta a Deus. E isso não é a primeira vez que aparece em Atos. Em uma das pregações de Pedro, após pregar, deixar claro quem é que os judeus haviam matado, mas que ele havia ressuscitado, a pergunta deles é: o que faremos então? Deus toma a iniciativa e nós damos uma resposta. E que ninguém se engane, todo mundo está dando uma resposta. A resposta é todos os dias, não existe neutralidade. Versículo 10, Paulo vai dizer para Jesus: Senhor, o que devo fazer? O que eu faço agora? Eu entendi, o Senhor me chamou pelo nome. Eu entendi, eu estava perseguindo ao Senhor. Eu entendi, o Senhor é o Messias esperado, o próprio Deus. O que eu faço agora? Qual é meu novo caminho? Qual é a minha nova vida? Como é que eu vou viver? E aí é muito interessante, porque Jesus, ao invés de simplesmente dar orientações diretas para Paulo, ele encaminha Paulo para outro cristão. Esse é o processo que Deus faz até hoje. Alguém ouve o Evangelho, alguém crê no Evangelho e é encaminhado para outros cristãos que vão cuidar, que vão ensinar, que vão trazer cura para a vida dessa pessoa. Ananias foi esse homem que é apresentado por Paulo como um judeu piedoso, mas que amava e servia a Jesus. Ananias foi aquele que foi usado para curar, recuperar a visão de Paulo, foi aquele que apresentou Paulo para o restante dos irmãos. Apesar de Ananias ter medo, em outra passagem Ananias meio que discute com Deus, mas Senhor, esse homem é um perseguidor, como é que eu vou até lá? E Deus fala com Ananias entende o processo que estava acontecendo, e então ele vai e participa dessa fase da vida de Paulo. Não se tem muita notícia de que Ananias continuou acompanhando Paulo por toda a vida.
Às vezes Deus faz isso, coloca uma pessoa em um momento específico da nossa caminhada. Essa pessoa é muito importante para nos ensinar, para trazer cura para algumas feridas, e aí a gente continua a caminhada e Deus vai colocando outras pessoas. Depois colocou Barnabé na vida de Paulo, depois inverteu e era Paulo na vida de Barnabé, e Deus vai fazendo essas coisas. Então, o que devo fazer? Quando você anunciar o evangelho a alguém, e também quando você anunciar e o evangelho for anunciado a você mesmo, porque nós precisamos da pregação do evangelho todos os dias, lembre-se, existe uma resposta a dar a Deus. O que devo fazer, Senhor? Lembre-se, Deus coloca um povo para te ajudar, coloca pessoas, irmãos para te ajudar. Fica claro aqui que estar reconciliado com Deus envolve necessariamente estar reconciliado com o povo de Deus. Eu jamais vou conseguir passar por tudo aquilo que Deus quer fazer no meu coração se eu não estiver junto com o povo de Deus. Deus quer usar o povo dele para trabalhar no coração do povo dele. Imagina se Paulo simplesmente fala, eu não preciso de ninguém. Eu tenho vergonha de chegar perto da igreja porque eu fui um perseguidor. Mas eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Quem é esse Ananias? Não conheço, nunca ouvi falar. Estudou com quem? Eu, como diz o pessoal do futebolista, jogou onde, né? Ganhou o quê? Quem é esse Ananias? Não importa, esse Ananias é um servo de Deus. Isso basta. Então, olha aqui, olha para o lado, olhe servos de Deus aí. Talvez a ajuda que eu e você tanto precisamos para algum momento da vida, talvez o momento que estamos passando exatamente agora, está aí do lado, sentado num desses bancos, em um dos grupos de WhatsApp da igreja, que nós vamos encontrar aqui nos corredores, que talvez a gente vai dar o soquinho e precisamos ir um pouco além. Temos feridas para serem curadas, temos coisas para aprender, e Deus quer usar cada um de nós. No culto passado, aprendi com um menininho de 8 anos, João Gabriel, no testemunho, aprendi com outro maiorzinho, Miguelzinho, aprendi com irmãos com tempos de caminhada diferentes. Não dá para negligenciar isso, meus irmãos. Reconciliação com Deus e cura precisa passar por estar reconciliado com o povo de Deus. E aí não só Paulo quer saber o que fazer, mas Jesus dá para ele uma nova missão e um novo propósito para a vida. Paulo tinha um propósito e uma missão de vida. Todo mundo tem. Estar sentado no sofá assistindo Netflix é um propósito de vida, uma missão de vida. É bom? Cada um aqui precisa saber. Viver para experimentar todos os prazeres desse mundo é um propósito, uma missão de vida. Perseguir cristãos, odiar cristãos, é um propósito de vida para alguns. Mas Paulo, que encontrou Jesus, aí ele quer saber qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Não interessa mais os propósitos que eu tenho para a minha vida. Não interessa mais a missão que eu mesmo inventei para a minha vida. Não me interessa mais os propósitos que os meus sentimentos de ódio pelos cristãos me levaram durante tanto tempo. Qual é o propósito que o Senhor tem para a minha vida? O que Jesus quer que eu faça? O que Jesus quer que eu viva? E cada um de nós tem um propósito. Se o propósito da nossa vida, se a missão da nossa vida não tem sido guiado e comandado por Jesus, nós estamos vivendo fora da vontade de Deus, e isso não é bom. Isso vai ter no final algo desagradável, no mínimo. Então, primeira coisa sobre o propósito de Deus para a nossa vida e para a vida de Paulo, nós podemos ver no versículo 14, os propósitos de Deus antecedem a nós mesmos. Versículo 14, então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Olha só que interessante, o propósito de Deus para a nossa vida não começa primeiramente com a nossa história, não começa primeiramente com os nossos traumas, não começa primeiramente com as nossas capacidades, não começa primeiramente com o que nós sabemos fazer ou o que nós gostamos de fazer. Os propósitos de Deus para a nossa vida vêm de antes de nós nascermos. Deus tem propósitos de antemão para a vida de cada um de nós. E aí sim ele vai usando a nossa história, quem nós somos, o que nós sofremos, o que nós sabemos fazer, só depois, mas os propósitos vêm antes. Deus já tinha propósitos para a vida de Paulo muito antes dele conhecer a Cristo.
Isso é importante, porque senão nós nos convertemos e achamos que conversão é simplesmente chamar Jesus para os propósitos que eu já tinha. Jesus, eu já estava indo para lá. Conheci o Senhor, vem comigo. Não é isso. Não é Jesus que toma a cruz e nos segue. Somos nós que tomamos a cruz e o seguimos. E, infelizmente, meus irmãos, eu me arrisco a dizer que boa parte dos cristãos, para não dizer a maioria, não vive assim. Acha que não é assim que se vive. Acha que propósito de vida e missão de vida é eu fiz uma escolha e chamo Jesus para andar comigo, para abençoar o que eu já queria fazer. E aí eu faço tão bem feito e colho tantos frutos que parece que é Jesus abençoando. Mas se comparar alguns propósitos de vida e missão de cristãos com de alguns não cristãos, é a mesma coisa. Ganhar dinheiro, o não cristão ganhando e o cristão ganhando também, em nome de Jesus. Qual a diferença? Conhecer e viajar o mundo, o não cristão faz isso, aí o cristão quer fazer também em nome de Jesus. Maravilhoso, fazer tudo o que eu já iria fazer, só que sem ter Deus contra mim. Agora Deus está a meu favor. Meus irmãos, os propósitos de vida são de Deus e para Deus. Nós fomos comprados por alto preço. Então, conversão é pegar os nossos planos, rasgar, pegar a folha em branco e pedir para Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu viva? Qualquer coisa diferente disso é cristianismo nominal. Coisa que antigamente a gente ouvia falar é o não praticante. O católico não praticante era aquele que ia na missa de batismo de um familiar, de Natal e de Páscoa. Eu era católico bem praticante. Todo domingo. Até que eu não quero mais. Mas os evangélicos, eles acostumaram a viver de uma forma diferente. Para o evangélico estar na igreja é muito importante. Então o evangélico vira não praticante muito antes de sair da igreja. O evangélico, ele está na igreja e já se tornou não praticante faz tempo, na medida que os propósitos de vida dele não tem nada a ver com os propósitos de Cristo. Tem ali um gospel no final, um em nome de Jesus, um para a glória de Deus, e outras expressões que são ricas e profundas, mas a gente transformou em rótulos, um verniz cristão para a nossa vida não cristã. É isso que nós muitas vezes fazemos. E Paulo aqui está dizendo, tudo mudou na minha vida. Quem eu era já não importava mais. As minhas qualificações já não importavam mais. Eu ter sido nascido em Tarso, criado em Jerusalém, instruído por Gamaliel, ter sido zeloso. Paulo vai dizer que considera tudo isso como um refúgio, ou em uma palavra mais pesada, é como esterco. A gente não. O nosso é tudo beleza. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sabe fazer, todas as nossas habilidades, para a gente... Vou manter isso aí. Paulo disse que tudo que ele tinha de melhor aos olhos humanos é desprezível. Porque ele encontrou algo melhor, algo maior, algo que tem um peso de glória superior. E se a gente não estiver pronto para isso, a gente precisa se arrepender diante de Deus e pedir a Deus, Deus, me ajuda a viver essa vida. Eu tenho medo. Quem não tem medo de abrir mão de tudo? Quem não tem medo de largar tudo? Eu tenho bastante. Não gostaria, mas seria agradável se a gente pudesse simplesmente vir aos cultos e voltar para casa e viver a vida que a gente sempre quis. Não precisar mudar nada na nossa forma de viver, de falar, de trabalhar, de ganhar ou de perder dinheiro. Não seria legal? Não seria gostoso? Sabe aquelas coisas do vamos mostrar para o mundo que o cristão também pode? Aí põe qualquer coisa no lugar, complete a frase. A gente pode, mas não é para isso que a gente foi chamado. A gente foi chamado para fazer algo que ninguém no mundo está fazendo. Espalhar a glória de Deus por essa terra. Ninguém, além dos cristãos, pode fazer isso. Então, os propósitos antecedem a nós mesmos. O primeiro propósito, versículo 14 ainda, o primeiro propósito é conhecer Jesus. Você vai conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele. Olha que coisa maravilhosa. Primeiro propósito da vida de Paulo não é fazer algo, é se relacionar, é adorar, é ter um relacionamento com Jesus. Parece fácil, mas não é. Às vezes a gente acha mais fácil fazer coisas.
fazer coisas para a gente até... exigiu que eu faça algo, eu vou lá e faço. Agora, dar o coração para Jesus, ter os sentimentos voltados para Jesus, as emoções voltadas para Jesus, é mais difícil do que ficar de sol a sol fazendo coisas. É mais difícil do que ocupar o tempo com várias coisas. Dar o coração para Jesus é a coisa mais difícil que a gente pode fazer, mas é a coisa mais importante que a gente deve fazer. O primeiro propósito para a vida de Paulo não foi plantar igrejas, não foi espalhar o evangelho por toda a Ásia, não foi escrever as cartas, mas simplesmente conhecer Jesus, ver Jesus, conhecer e ver o justo. E a missão, aí sim, a missão, versículo 15. Você será testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Ou seja, a missão nasce da adoração, a missão nasce do relacionamento. Não existe missão onde não há adoração, frase de John Piper. A missão só é necessária no mundo porque há pessoas que não estão adorando a Deus. Então nós que adoramos a Deus, testemunhando desse Deus que merece ser adorado, para que pessoas venham a adorar. Isso é a missão. Pessoas que adoram, tentando fazer com que outras venham a adorar, porque Deus é digno. Então, primeiro, adoração, e em segundo lugar, a missão. Se a gente inverter isso, pode parecer que a gente está vivendo uma vida muito dentro dos propósitos de Deus, mas colocar a missão antes da adoração é desagradável aos olhos de Deus. Por incrível que pareça, muitas vezes a gente pensa, bom, Deus vai se agradar de tudo que eu estou fazendo, mas se tudo que eu estou fazendo está me impedindo de ver e conhecer e me relacionar com Deus, então eu não estou fazendo o que deveria da forma como deveria. Então Paulo esclarece para esses homens que eles precisam então ouvir a voz de Deus, mas eles precisam também então ter uma nova missão e propósito de vida. Até aqui, ninguém reagiu, ninguém gritou, ninguém fez escândalo, está todo mundo ouvindo muito bem, como em vários dos sermões de Paulo. Ele vai falando, e com a sabedoria que Deus deu, chega um momento onde ele vira a chave. A partir daqui, só vai adiante quem crê. E é assim até hoje, meus irmãos. Todo mundo aceita a oração na rua, todo mundo fala que Jesus é legal, mas existe uma chave que se você virar, até mesmo dentro da igreja, as pessoas vão gritar. Existe uma chave de comprometimento com Cristo, que quando vira, é um fuzuê, e nós vamos ver como acontece aqui e acontece nas nossas vidas. Até então todos ouvem com atenção. Ele preparou muito bem o terreno para evitar conflitos desnecessários. Nós devemos fazer isso. Evitar conflitos desnecessários, evitar barreiras que não tenham a ver com o evangelho. Nós devemos o tempo todo perceber como nós podemos ser um pouco de tudo para com todos. Mas o evangelho por si só, ele é conflito para os corações endurecidos. Ninguém fica neutro. Quando você vai trazendo a pessoa e conversando com ela, e você chega no cerne, no centro do evangelho, que é Cristo como Deus e Salvador para pecadores que não tem nada a oferecer a Deus, nessa hora as pessoas começam a falar, não, mas eu nunca fiz isso, mas eu nunca fiz aquilo, mas eu busco fazer isso, mas eu costumo fazer aquilo, mas eu ajudo as pessoas. Quando você tira o centro do ser humano e coloca Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo no centro, o próprio Evangelho, é aí que nasce o conflito. O mundo está preparado para ter Jesus como mais um, mas não Jesus como exclusivo. Então, até aqui estava tudo bem. E aí um esclarecimento, ou parênteses, em homenagem ao pastor Wesley, fazer-se de tudo para com todos, conforme Paulo vai falar lá, 1 Coríntios 9, é sábio, é necessário, é amoroso, mas não garante que as pessoas vão crer. Às vezes a gente acha que se a gente se espremer bastante para caber numa roupa não cristã, as pessoas vão ver Jesus e vão aceitar. Não, isso é uma prova de amor, é sabedoria, é necessário, mas não garante que as pessoas vão crer. Garante sim que nós não vamos criar barreiras para o evangelho e que a única barreira vai vir do coração endurecido de quem ouve. É nosso papel não criar barreiras, mas nós não temos o poder de quebrar a barreira que está dentro do coração da pessoa contra o evangelho, contra Cristo, contra o próprio Deus. Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo.
E às vezes a gente inverte, e a gente vai flexibilizando, cortando daqui, mexendo dali, aí no final sobra só ali alguma coisinha que não é o evangelho, não pode salvar, e aí a gente sai com aquela sensação de, nossa, a pessoa aceitou. Aceitou o quê? Aceitou o quê? Será? Então, a gente não pode confundir esse fazer-se de tudo para com todos com mudar o evangelho. Isso é necessário, é importante, é sábio e amoroso, mas os limites são os limites do próprio evangelho. E aí nós vamos ver então o que esses homens estavam negando, estavam rejeitando. Paulo já se identificou como um judeu, já mostrou que ele era um perseguidor, já falou que a vida dele foi transformada. E aí, a partir do versículo 17, ele começa a narrar uma parte da sua experiência com Deus que não pode ser aceita por um judeu, a não ser que ele largue todo aquele arcabouço, aquela coisa religiosa de forma de se relacionar com Deus que ele tinha. Versículo 17. Quando voltei para Jerusalém, enquanto orava no templo, olha só, no templo, isso é muito importante, ele está dentro do templo dos judeus, ele está ali no mesmo lugar que ele sempre orou. Enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. Até aqui tudo bem. Ele está dizendo, eu estava orando no templo e eu tive uma experiência com Deus. Qualquer um que já leu o Antigo Testamento, principalmente os profetas, e para os judeus ainda mais, vai reconhecer aqui algo parecido com o que acontecia com vários profetas. Eles estavam ou no templo, ou em casa, ou trabalhando, e de repente eles tinham uma experiência de êxtase com Deus. Isaías narra isso, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e aí ele conta a visão que ele teve. Paulo narra, e com certeza aqueles judeus meio que identificaram a experiência que ele teve com a experiência que homens de Deus do passado, admirados por aqueles homens, tiveram. Então eu estava no templo, eu estava ali na casa de Deus, como é chamado bastante, e me sobreveio um êxtase. E eu vi o Senhor. Paulo, quando fala o Senhor, está falando de Jesus. Ele me disse, ande logo, saia imediatamente de Jerusalém, porque não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Olha só, essa parte é muito desagradável. Qualquer profeta respeitado pelos judeus ouviria de Deus na cabeça deles. Olha, vai para Jerusalém, que lá estão as pessoas importantes, lá você faz todos os sacrifícios, você oferece os holocaustos do templo, lá você se integra com a religião judaica. Faça isso, Paulo, porque eu amo muito Israel e os gentios para mim não prestam. Isso é o que o judeu esperaria ouvir. Mas Paulo dizendo que ouviu do próprio Deus, saia de Jerusalém. Como assim? Saia da cidade santa? Saia do templo, da casa de Deus? Saia? Quem esse Paulo pensa que é? Será que ele ouviu Deus mesmo? Deus não falaria uma coisa dessa, jamais. Saia de Jerusalém, mas é exatamente isso que aconteceu. E Paulo ainda tenta arrazoar, discutir com o próprio Jesus. Jesus diz para ele sair de Jerusalém, que ali não vão aceitar o testemunho dele a respeito. E aí Paulo responde, Senhor, eles sabem que eu ia de sinagoga em sinagoga, prendendo e açoitando os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as capas dos que o matavam. Paulo está aqui lançando um argumento que é o seguinte, Senhor, não tem como eles duvidar que é verdade. Eles viram como eu era e como eu sou. Eles sabem o que eu cria e no que eu creio agora. Eles sabem que eu perseguia e agora eu estou falando que esse Jesus é verdadeiro. Não tem como eles duvidarem. Mas Jesus sabe, eles vão duvidar. Não tem limites para o que um coração endurecido possa duvidar. Não por acaso, na história que Jesus conta do rico e de Lázaro, o rico fala, Senhor, manda Lázaro ir lá falar com meus parentes. Aí o Senhor diz, não, eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Nem que se Lázaro, ressuscitado, aparecesse na frente deles, eles creriam, porque estão com o coração endurecido. E aqui Paulo tenta arrazoar com Deus, Senhor, eles conhecem a minha história, eu acabei de contar para eles têm o testemunho do sumo sacerdote de quem eu era, de como eu vivia, eles estão vendo a minha vida transformada agora, não é possível que eles vão duvidar. É possível. Isso mostra que o nosso testemunho de vida, meus irmãos, é parte
do que Deus usa na transformação de alguém. Mas o que transforma de fato o coração de alguém é quando o Espírito Santo quebra o coração dessa pessoa. E às vezes a gente pensa, como é que pode? A pessoa me conhecia, sabe como eu vivia. E agora está me vendo servindo a Deus, como é que pode? Eu estou chamando para viver essa vida, eu estou falando que Deus me transformou, que Deus tem caminhado comigo, que Deus tem me curado. E a pessoa continua incrédula. E Jesus afirma para Paulo que não ia adiantar. Vá, porque eu enviarei para longe aos gentios. Por aqui está acabando, Paulo. Por aqui está acabado. O coração endurecido aqui, eu estou partindo para outros lugares. Jesus já havia falado com os discípulos, alguns lugares que não crerem, vocês sacudam o pó das sandálias. O próprio Jesus até o final se colocou amorosamente em favor de Jerusalém e dos israelitas, e até o final eles foram negando. Isso não muda o amor de Jesus por eles, porque nós vemos que até o final Jesus diz que o Pai não lhes imputasse aquele pecado, né? Que o Pai não levasse em consideração aquele pecado de estarem matando a ele. Estevão faz a mesma coisa, mas a porta ali estava se fechando para aquele grupo. E Paulo aqui ainda tinha esperança de que aqueles homens ouvissem, mas Jesus deixa claro, Paulo, você vai para os gentios. E aí, agora sim, começa a grande confusão. Até esse ponto, versículo 22, a multidão ficou ouvindo, mas quando Paulo disse isso, começaram a gritar bem alto. Imagina a cena, uma multidão, imagina o pastor Wesley, eu não, o pastor Wesley pregando aqui, aí todo mundo, amém, amém, glória a Deus, amém, amém, glória a Deus. Aí o pastor Wesley fala uma coisa sobre o evangelho e começa uma gritaria. Não, mata, acaba com ele, não faça isso, não sei o quê. Imagina a cena. Era isso que estava acontecendo, mas não só isso. De acordo com a cultura deles também, eles começaram a jogar poeira para cima, rasgar as vestes. Imagina que cena, assim, aos nossos olhos até bizarra. Mas isso era para que eles mostrassem todo o descontentamento deles, a ira que eles tinham e o desejo que agora o próprio Paulo morresse, porque agora Paulo testemunhava de Cristo. Versículo 23, eles gritavam, tiravam suas capas, jogavam poeira para o ar. Tudo isso porque Paulo disse que Deus, Jesus, falou que ele deveria sair de Jerusalém e levar a mensagem da salvação aos gentios. Um escândalo para eles. Na verdade, pior ainda do que isso. Se Paulo tivesse falado, eu estava em casa e Jesus falou para eu ir para os gentios, eles iam falar, é mentira. Não, esse cara está louco. Mas ele disse que estava dentro do templo. Tenta lembrar da história do templo. Salomão construindo aquele templo. Depois, como nós vimos aqui, a reconstrução, todo aquele amor que eles tinham pelo templo, alguns chorando porque o templo não era igual o de Salomão. E nessa época o templo estava muito bonito, maravilhoso. Herodes, para fazer média com o povo, ele deixou o templo lindo. Os discípulos, uma certa vez, até falam, Jesus, olha que pedras maravilhosas. E Jesus não vai ficar pedra sobre pedra. Paulo comete o absurdo na cabeça deles de dizer, eu estava dentro do templo, orando, e Jesus me disse, vai para os gentios. Escândalo dos escândalos. Nada pior. Esse cara precisa morrer. Qualquer coisa, qualquer pecado cometido fora do templo é ruim, mas qualquer pecado cometido dentro do templo merece a morte para os judeus. E aí eles ficam surpresos de saber que quem rejeita Jesus é rejeitado por Deus. Não tem outra forma de dizer isso. A mensagem é clara. Rejeitar Jesus leva a ser rejeitado por Deus. Deus escolheu ser acolhido por aqueles que acolhem Jesus. Não há como acolher a Deus sem acolher Jesus. E é por causa disso que eles querem matar Paulo, que é só o mensageiro. Não foi Paulo que inventou isso. Jesus não é simplesmente uma preferência de Paulo. Jesus é a preferência do Pai. E deve ser a nossa preferência também. Jesus é a preferência em tudo que nós fazemos. No modo como nós cultuamos, como nós louvamos, como nós pregamos, como nós conversamos, como nós perdoamos, nos relacionamos. Jesus é o nosso modelo. Paulo centraliza Jesus de uma forma tal que quem queria rejeitar Jesus, fica muito claro, está rejeitando
a Deus. E aí, Paulo, que havia tanto se aproximado deles, mostrando como ele era não muito diferente, ele agora mostra um pequeno detalhe que faz toda a diferença: Cristo. Então, por mais que ele fosse parecido, a essa altura aqui Paulo estava careca. Nós vimos no capítulo anterior que ele raspou a cabeça, juntamente com outros homens. Por mais que nas roupas fosse parecido, por mais que ele entrasse e saísse do templo, por mais que ele estivesse falando em língua hebraica, por mais que ele fosse instruído aos pés de Gamaliel, Cristo fazia toda a diferença, e Cristo fazia com que ele fosse, na essência, diferente dos demais judeus. Então, meus irmãos, por mais que nós sejamos parecidos com todas as pessoas desse mundo, afinal somos pecadores como todos os outros. Por ter Jesus, nós devemos ser diferentes na essência. Isso não pode ser confundido. Uma pessoa pode chegar diante de nós e se identificar com muitas coisas, mas se ela não for cristã, quando ela vê Cristo na nossa vida, ela vai perceber: eu sou muito diferente dessa pessoa. Se isso não acontecer, talvez nós não mostramos Cristo da forma como deveríamos. E aí, ainda nesse trecho do 17 ao 22, que mostra toda essa rejeição dos judeus por Jesus, Paulo, na verdade, deixou claro não somente que eles deveriam se apegar a Jesus. Não somente isso, porque isso era tolerado. Por um tempo, o cristianismo foi visto como uma seita do judaísmo. Do mesmo jeito que entre os judeus tinha os fariseus, que criam na ressurreição, tinha os saduceus, que não criam na ressurreição, tinha os zelotes, que achavam que carregar uma faca por aí para matar um romano de vez em quando era um ato de adoração a Deus. Tinha ali uma série de seitas dentro do judaísmo. E por um tempo eles achavam que os cristãos eram mais uma seita, estavam dispostos a tolerar aquilo. Mas quando Paulo fala sobre Jesus, ele fala mostrando uma exclusividade tão grande que fica claro que os rituais, as cerimônias deixam de ser centrais na relação com Deus. E que chegou o momento de todas as famílias da terra serem abençoadas, conforme Deus havia prometido a Abraão. Esse era o propósito de vida do povo de Israel. Eles existiam para isso. Mas o problema é que eles começaram a achar que existiam para si mesmos. Paulo viveu assim por muito tempo, achando que existia para si mesmo. Mas a partir do momento que conheceu a Cristo, ele percebeu: eu não vivo para mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Essa deve ser a tônica, essa deve ser o sentimento de cada um de nós. Então, os judeus confiavam muito nos seus rituais, nas suas cerimônias, na forma que lavavam as mãos, se estava perfeito ou não, se eles removiam exatamente as impurezas da forma como deveria ser na lei. E Paulo vem mostrando o que Jesus ensinou, é que isso não é central mais no relacionamento com Deus. Central no relacionamento com Deus é Cristo. É Cristo. E nós? Essa é a pergunta que mais importa, né? Sempre que a gente fala os judeus, os fariseus, judeu eu não sou. Fariseu eu nunca fui no sentido de pertencer a um grupo judaico. Não tem nada a ver comigo. Eu sou um cristão batista. O que eu tenho a ver com isso? Cristão batista ou não? E nós? Nós cremos e vivemos a supremacia de Cristo na nossa espiritualidade e na nossa missão. Supremacia é Jesus acima de tudo e acima de todos. Nada acima, nada do lado. Jesus acima de tudo e de todos, sempre, em todo lugar. É isso que guia a nossa espiritualidade, ou seja, a forma como nós nos relacionamos com Deus, a forma como nós oramos. Jesus é supremo na nossa oração, Jesus é supremo no nosso louvor, Jesus é supremo nas nossas relações, Jesus é supremo na forma como nós vemos o mundo, Jesus é supremo na forma como nós servimos uns aos outros, Jesus é supremo na forma como nós somos enviados ao mundo. Essa é a pergunta que vai dizer se nós entendemos ou não. Ou, ao contrário disso, será que nós cremos e vivemos uma espiritualidade, uma missão baseada em costumes, tradições, rituais, bairrismo? Bairrismo é quando um lugar, para mim, é o melhor do mundo. Um monte de lugar legal no mundo, mas Cubatão, para mim, é o melhor lugar do mundo.
Eu posso achar Cubatão o melhor lugar do mundo, mas, gente, é claro que não é, né? É claro que não é. Eu posso sentir que é. Eu posso me sentir muito acolhido em Cubatão, mas eu não posso ter a ilusão de que não há nenhum outro lugar bom no mundo. Isso é bairrismo. Outra coisa, será que a nossa espiritualidade, a nossa missão é baseada em exclusivismo? Só nós batistas, só nós PIB Cubatão, só nós desse lado da cidade, só nós que estudamos teologia, só nós que cantamos essas ou aquelas músicas, só nós que lemos a Nova Almeida atualizada, a minha preferida, minha tradução preferida, ou só nós que lemos NVI, só nós que continuamos com a Almeida Revista e Corrigida. Para quem é capaz de ler, eu admiro. Ou é baseado em mérito? Eu fiz, mereço, recebo de Deus. Aí faço de novo, mereço, recebo de Deus. É assim que é a nossa espiritualidade, a nossa missão é baseada nisso. É isso que nós ensinamos e anunciamos ao mundo? Porque se for isso, meus irmãos, todo mundo tem costumes. Os não cristãos têm seus costumes, têm suas tradições, seus rituais. Eles acham alguns lugares melhores do que outros. Eles criam cercas e barreiras exclusivistas. Se a nossa espiritualidade é baseada nisso, todo mundo tem um bairrismo, um costume, uma tradição para chamar de seu. Legalismo, autojustificação, agressividade com o outro, quando o nosso sistema religioso é colocado em risco. Será que é assim a nossa espiritualidade, a nossa missão, a forma como nós vivemos e anunciamos o Evangelho? Será que é isso que as pessoas entendem quando nós falamos do Evangelho? A gente abre a boca, fala, ou escreve, como é mais comum, vários e vários versículos. Mas o espírito daquilo é um espírito de supremacia de Cristo? Ou é um espírito de costume, tradição, ritual, autojustificação, mérito e até agressividade, destruição? Ou como Paulo fala aos Gálatas, vocês ficam mordendo uns aos outros. E às vezes a gente não morde entre nós, mas a gente morde o outro. Com uma postagem ou com, sei lá, um desprezo no coração. Nós precisamos colocar nosso coração diante de Deus, para que Deus mostre como está sendo a nossa espiritualidade. Isso faz diferença, porque se a nossa missão é baseada nessas coisas, nós estamos espalhando tudo, menos o Evangelho, menos a glória de Deus. E aí nós nos encaminhamos para a parte final, versículo 23 até o 30, nós vemos que Paulo vai revelar, ele podia ter revelado antes, mas não revela. Ele primeiro cria uma identificação com os judeus, por isso ele não cita que ele é romano, mas agora que ele está ali nas mãos do comandante romano, ele vai revelar que é romano. E tem muitas coisas que a gente poderia analisar sobre essas questões do contexto histórico, do que significava ser romano. Nós não vamos ter tempo para isso, mas o que se destaca aqui é a providência divina. É Deus direcionando a vida e a história de Paulo, ele sendo um judeu de judeus, alguém, como ele diz, dentro do judaísmo não havia ninguém mais gabaritado, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ele era cidadão romano. E cidadão romano tinha direito a vários privilégios, inclusive de julgamento mais justo. Não sei se dá para dizer justo, mas um julgamento mais justo, poder apelar para uma segunda, uma terceira instância, até mesmo apelar para ser julgado pelo próprio imperador. E a gente pode pensar, será que isso tem a ver simplesmente com a segurança de Paulo? Não. A providência divina sempre age para o nosso bem, mas também para a glória de Deus. Então, Deus chamou um apóstolo que era judeu e que era romano para que ele pudesse falar ao coração dos judeus, ainda que eles não crescem, mas também falar aos gentios, que no final das contas era o grande propósito da vida de Paulo. Lá no capítulo 9, versículo 15, Deus fala a Ananias justamente isso. Ele vai falar com os gentios, com os reis, com as autoridades, e ele vai fazer isso não por ser judeu, mas por ser romano. Então, a minha e a sua vida, seja coisas que nós trouxemos, como coisas que nós somos hoje e ainda vamos nos tornar, elas têm um propósito na providência de Deus de fazer Cristo conhecido, de trazer glória
para o nome de Deus. E a partir daqui em diante, dentro do livro de Atos, nós vamos ver que a jornada de Paulo vai se encaminhando para o final. E pode parecer que as coisas estão piorando, porque ele vai preso, ele sofre naufrágios, ele vai cada vez mais para longe de sua terra amada, onde ele foi criado. Mas essa jornada está se encaminhando para o seu auge. O livro de Atos vai terminar simplesmente com Paulo tendo acesso a falar com soldados romanos, com reis, com imperadores. E isso Deus havia planejado. Naquele momento da história, Deus havia planejado que alguém falasse do Evangelho para pessoas das mais poderosas que existiam. Não tinha ninguém mais poderoso do que o imperador romano naquela época. É como se você, ao nascer, Deus fosse traçando o seu caminho, todos os seus estudos, toda a sua história, para um dia você poder falar de Jesus para o presidente dos Estados Unidos. Imagina isso. Não sou eu essa pessoa, eu não sei falar inglês. Mas alguém aqui pode, de repente, imagina, tudo se encaminhando para um dia você estar ali na Casa Branca, falando para o presidente dos Estados Unidos de Jesus, e quem sabe ele se converter, ou ainda que não se converta, ele recebeu o testemunho de Cristo. A vida de Paulo foi isso. E a nossa vida também é isso. Nós podemos não entender os detalhes, os porquês, por que esse sofrimento, por que essa parte da minha história. Por que eu gosto disso e não daquilo? Por que eu me empolgo com isso e não com aquilo? A providência de Deus, quando nos chama, nos coloca em um caminho e um propósito que Ele escolheu de antemão, como foi com Paulo e assim também com a gente. Tudo que aconteceu na vida de Paulo, assim como tudo que acontece na nossa vida, faz parte justamente da aplicação do que ele fala aos romanos. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, no caso de Paulo, é quase ser espancado, é poder encontrar irmãos chorando por ele lá na praia, se despedindo, é poder um dia, depois de ter perseguido cristãos, ouvir a voz de Deus e se converter. É de repente ter sido abandonado na sua última defesa, como ele fala na segunda carta a Timóteo. É de repente ter encontrado no seu coração lugar novamente para João Marcos, que ele havia dito que não podia mais andar com ele, e no final ele fala, traga João Marcos. Todas essas circunstâncias são a forma de Deus fazer realidade na vida de Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a continuidade desse versículo vai dizer, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, talvez você não esteja entendendo muito bem, ainda está tentando entender o que foi 2020, 2021, está sem clima nenhum para planejar, para fazer coisa para 2022, não sei ainda o que eu vou fazer de 2022, mas sejam os sofrimentos, sejam as alegrias, sejam os desafios, sejam as portas que vão se abrir, tudo isso faz parte da providência de Deus na minha e na sua vida, para que Jesus seja conhecido, para que a gente o conheça e para que testemunhe dele. Ficou bem feio esse slide, né? Enfim, faz de conta que está de outro jeito. Então, algumas aplicações para a gente encerrar. É um pouco de um resumo de tudo que nós falamos até aqui. Primeira coisa, fazer-se de tudo para com todos é necessário para não criar barreiras, mas só o Espírito Santo tem poder para quebrar um coração endurecido e incrédulo. Ele faz isso através da ministração fiel do Evangelho. Nós somos flexíveis, o Evangelho não. Nós podemos abrir mão da nossa cultura, do que nós gostamos, não gostamos. Eu não gosto de comer aquilo, aí você vai numa viagem missionária, você come e tem que comer. Então já deixa a dica, quem vai em viagem missionária tem que comer o que for oferecido, é bíblico. Você flexibiliza várias coisas. A roupa, sempre usei bermuda, vou vestir calça, nunca gostei de terno, vai vestir, gosto de tal música, escuta outra, não consigo entender as palavras dos hinos, canta hino, e por aí vai. Nós somos flexíveis, o Evangelho não. Então, nós precisamos entender esse equilíbrio, pedir a Deus que trabalhe isso no nosso coração. Às vezes nós estamos muito apegados a coisas que deveríamos flexibilizar e fazemos também o contrário. Aquilo que deveríamos manter firmemente, a gente flexibiliza. Uma pesquisa rápida em algumas páginas cristãs vai mostrar o quanto o Evangelho tem sido flexibilizado.
dito que é uma coisa que ele não é. Isso é falso testemunho. Dizer que o evangelho é o que ele não é, que Jesus é o que ele não é falso testemunho. E nós precisamos então pedir a Deus que nos ajude a saber quando é momento de flexibilizar a nós mesmos e nunca o evangelho, e quando é o momento de não arredar pé 1 milímetro, como Paulo diria que fez quando ele fala aos Gálatas sobre o legalismo e os judaizantes, ele fala: a esses não arredamos pé, a esses nós não cedemos isso. Há horas que nós não devemos ceder nem 1 milímetro. Há horas que a gente deve dar a outra face. Há horas que a gente deve andar a segunda e a terceira milha por amor às pessoas e a Deus. Uma segunda coisa, zelo religioso que não nos aproxima de Cristo, da graça ou do Evangelho, nos levará à perdição. Todo zelo religioso que não me faz amar mais a Jesus, que não me faz ser mais gracioso e que não me faz mais aplicar o evangelho, ou seja, essa mensagem de que pessoas pecadoras que não tinham nada a oferecer a Deus recebem de Deus tudo o que precisam para a sua salvação por pura graça. Se o meu zelo religioso não me leva a me aproximar dessas coisas, ele está me levando à perdição. Não existe neutralidade. Não existe um dia eu encontrar com Deus e poder explicar para ele: Deus, Cristo para mim não era tão importante, mas o senhor viu como eu me apeguei à religiosidade? O senhor gostou? Deus não gosta nadinha quando nós afastamos, colocamos Cristo no canto e colocamos nossas próprias tradições e rituais e costumes no centro. Não há nenhum zelo por costumes, tradições, rituais e lei, nem mesmo zelo pela lei, capaz de salvar o ser humano. Então, obviamente, se nós queremos anunciar uma mensagem que salva, nós não anunciamos costumes, nós não anunciamos tradições, nem rituais, e nem mesmo a lei. Isso é muito difícil, porque a lei tem princípios que permanecem até hoje, mas se nós não tomarmos cuidado, nós ditamos a lei como se fosse o próprio Moisés ainda falando para o povo ali perto do Sinai, onde ninguém podia se aproximar, senão morreria. O nosso Deus é um Deus que diz: aproxime-se do trono da graça. O evangelho que nós anunciamos deve deixar no coração das pessoas: eu posso me aproximar de Deus, porque Ele é santo, mas Ele é gracioso. Se o evangelho que nós anunciamos faz com que as pessoas tenham medo de Deus, nós não anunciamos o evangelho, mas apenas a lei. E a lei não pode salvar. Quase terminando. Essa parece bem óbvia e bem boba, mas nós não somos donos de Jesus. Ele não é nosso mascote. Nós vemos ali os judeus achando que eram donos de Deus. Não pode, dentro do templo, Deus não pode falar isso. Dentro do templo, dentro da nossa religião, isso não pode acontecer. Não pode para os gentios, não pode expandir, não pode levar para outros. Como se o Messias esperado fosse alguém para ficar como um mascote deles. E por isso eles não reconheceram. Jesus não pode ser domesticado, Jesus não tem dono, Jesus não pode ser colocado num cantinho dentro de uma caixinha. Jesus veio para todas as nações. Jesus veio para pecadores de todo tipo, principalmente eu e você. Olha para a sua vida, olha para o seu coração, olha para os seus pecados do passado, os pecados do presente, os quase pecados que você esteve por um triz de cometer. E perceba, é possível a gente dizer que somos melhores do que alguém? Que Jesus é só pra gente? Que a gente merece Jesus e os outros não? Os outros que estão fazendo isso ou aquilo, ou seja lá qual for o pecado que esteja nos incomodando naquele momento? Não dá, meus irmãos. Nós não somos donos de Jesus. Nós não podemos guardar Jesus. Jesus é um leão. E como todo mundo sabe, leão não se pode prender em coleira. Não se pode. Jesus, ao contrário do que muitas vezes nós fazemos, tentando conter Jesus e guardar só para a gente, é o Deus eterno que se tornou homem para salvar para si gente de todas as nações, culturas e línguas. E aqui, não planejei falar sobre isso, mas segundo dia de 2022, é preciso falar. Jesus veio para salvar pessoas de todos os partidos.
Jesus veio para salvar pessoas de todas as ideologias. Jesus veio e o evangelho é poderoso para a salvação de todo aquele que crê, não importa por onde a pessoa tenha andado, não importa o quanto a pessoa tenha rejeitado antes. Paulo é a prova viva disso, eu sou a prova viva disso, e muitos aqui são a prova viva disso. Quanta rejeição nós não tivemos por Cristo, e um dia fomos alcançados. Por que nós achamos que alguém que está vivendo de uma certa forma, pensando de uma certa forma, falando de uma certa forma, ou até votando de uma certa forma, não pode ser alvo da graça de Deus? Quem nós pensamos que somos para limitar Jesus assim? Que loucura é essa? Então, me perdoa, pastor, eu sei que talvez esse fosse um tema para deixar os pastores tratar, mas quem sabe até aliviando alguma coisa. Vamos pensar nisso esse ano, meus irmãos. Quando a gente pensar em reagir com agressividade, com ódio, gritando mata, não merece viver em relação a alguém, durante esse ano ou em qualquer época da nossa vida, a gente precisa lembrar. Talvez Jesus esteja nos enviando justamente para esses que estão longe, muito longe. Não é que eles não estejam longe, não é que eles estejam certos, mas Jesus nos enviou para eles também. E, por fim, não são simplesmente as circunstâncias ao nosso redor que vão dizer se nós estamos no caminho certo. Quando nós olhamos aqui a história de Paulo e onde é que ele está nesse momento da vida dele, parece que está tudo dando errado. Ele tenta ali fazer um voto para não escandalizar os judeus, não adianta, ele é espancado. Aí ele vai ser preso, vai ser quase açoitado, precisa dizer que é romano para não ser açoitado, ele vai sofrer emboscada, ele apela para César para poder ser julgado em Roma, ele sofre naufrágios, muitos sofrimentos, muitas tribulações. Se nós olharmos com os olhos humanos simplesmente, parece que Paulo está longe dos propósitos e longe da missão. E talvez alguém que está ouvindo, e às vezes a gente sente isso, parece que nós estamos longe de Deus porque as coisas não estão indo tão bem quanto a gente imaginaria. Nossa saúde não está tão bem, as nossas orações parecem que não estão tão doces na nossa boca, sabe? Sabe quando você ora e parece que as palavras saem doces? E sabe quando parece que sai meio azeda? Às vezes a gente está meio azedo ainda. Às vezes a gente não está legal, mas isso não significa necessariamente que a gente está fora dos propósitos de Deus. Os propósitos de Deus têm a ver com ser como Jesus e testemunhar de Jesus. E como a gente sabe, para a gente ser como Jesus, nós que não nascemos igual a Ele sem pecado, a gente vai precisar passar por muitas provações. É o que Tiago fala. Tem por motivo de muita alegria o fato de passarem por muitas provações. Porque isso vai gerar em nós um caráter íntegro. Caráter íntegro é o que Jesus tinha, é o que Jesus tem. Então, se nós somos chamados a ser como Jesus, nós vamos passar por tribulações e provações. E isso não indica que a gente está longe. Às vezes indica justamente que a gente está se aproximando, que a gente está perto. A gente precisa lembrar uns aos outros disso. Quando o irmão estiver totalmente desanimado por conta das circunstâncias da vida, lembre, irmão, Deus pode estar tratando o seu coração e gerando em você um caráter íntegro, trazendo as consolações que depois vão te permitir consolar outros, como Paulo fala aos Coríntios também. Não dá para a gente fugir de ser como Jesus em tudo. Jesus sofreu, nós vamos sofrer. Jesus foi perseguido, nós vamos ser perseguidos. Jesus sofreu injustiça, nós vamos sofrer injustiça. E parte de testemunhar Jesus é justamente isso. Nem sempre testemunhar de Jesus é eu fazer uma exposição completa do Evangelho. Às vezes eu estou sofrendo. E o modo como eu sofro, testemunho de Jesus. Às vezes eu estou passando por uma situação muito complicada. E o modo como eu passo por aquilo, testemunha de Jesus. É com sofrimento mesmo, é com fraqueza mesmo. Testemunhar de Jesus não é com força, não é com habilidade, é justamente na nossa fraqueza. É assim que Deus planejou. Então, meus irmãos, para finalizar, eu gostaria muito de que cada um fosse animado nessa noite. Eu não sei como se encontra a vida de cada um. A gente ouviu muitas tribulações que os irmãos passaram, mas incrivelmente, eu acho que ninguém saiu desanimado aqui do último culto.
Nós ouvimos sobre tribulações, mas por ouvir também do que Deus fez na vida de cada irmão, nós não saímos desanimados. Nós saímos animados, nós saímos esperançosos. Pelo menos eu saí daqui radiante. Como é possível um povo sair radiante de ouvir o que cada um enfrentou de dificuldade? Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. E é assim que Deus escolheu se mostrar ao mundo. Então que a gente não espere ser forte ou estar tudo bem para testemunhar de Jesus. E que a gente use esse exemplo de Paulo para a nossa própria vida. Porque se a gente for perceber, esse aqui é o mesmo processo que Jesus passa. Jesus vai para Jerusalém, Jesus vai ser preso, ele vai ser tratado injustamente, pessoas vão abandoná-lo, e ele vai até o final, até a morte de cruz por amor a nós. Basta ao servo ser igual ao seu Senhor, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. É um basta que é muita coisa, e que Deus nos ajude a ser assim. Amém? Vamos orar? Pai, louvado seja teu santo nome. A tua palavra é poderosa para nos encorajar e nós confessamos diante de ti, Pai, nossa fraqueza, nossa pequenez, nossa total incapacidade de viver dessa forma se o Senhor mesmo não agir em nós, não nos der o teu Espírito. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor visite cada irmão que está aqui, os que estão em casa. Em nome de Jesus, Pai, visita nas angústias, nos sofrimentos. Pai, nós sabemos que são tempos difíceis, muitas feridas foram geradas, mas o Senhor é Deus de cura. E o Senhor escolheu que nós fôssemos usados na vida uns dos outros para trazer cura também. Então, meu primeiro pedido ao Senhor, Pai, é que cada um de nós aqui, até mesmo antes de entender como será curado, perceba que pode ser usado pelo Senhor para curar outros. Faz isso, Pai, em nós e gera no nosso meio um grande fluxo de graça transformadora e curadora dos corações de cada um que necessitam, Pai. Pai, em nome de Jesus, que ao entender isso, nós também possamos perceber que o Senhor tem propósitos claros para a vida de cada um. Nós demoramos a entender eles muitas vezes, e nós te pedimos que o Senhor faça dessa igreja, dessa comunidade, e até mesmo para quem não é daqui, que encontre pessoas que ajudem a que cada um de nós entenda qual é o propósito que o Senhor deseja para nós, qual é a missão que o Senhor tem para nós, o que na nossa vida é coerente com o propósito que o Senhor tem e o que precisa ser tirado. Nós sabemos, Pai, que muitas das coisas que existem nas nossas vidas são incompatíveis com viver os teus propósitos, Pai. E nós sabemos que somos muito apegados a elas, temos medo de perder. Eu te peço que no teu amor, Pai, o Senhor vá trazendo ao nosso coração, Pai, o entendimento de que não há nada mais precioso do que Cristo. Que não há nada que nós possamos perder que não será preenchido pelo próprio Cristo. Cristo é aquela pérola de grande valor pelo qual vale a pena vender tudo que temos para adquiri-la. Pai, eu te peço que nesse ano de 2022, cada irmão aqui possa perceber um pouco mais de como o Senhor é valioso e como vale a pena abrir mão de nós mesmos em prol do Senhor, do teu Evangelho. Socorre, Pai, aqueles que precisam, anima aqueles que estão desanimados, corrige aqueles que precisam de correção, aqueles que estão encontrando alegrias demasiadas naquilo que não deveriam, que estão confiando em carros e cavalos, como diz a tua palavra, que estão confiando nas próprias realizações. Pai, não permita que seja assim. Não permita que nenhum de nós viva como louco, que confia nas próprias posses, sem perceber que amanhã mesmo o Senhor pode nos chamar. Isso é uma realidade, Pai. Pai, se há aqui alguém que ainda não havia escutado que Cristo é o único Senhor e Salvador, que pagou o preço dos nossos pecados naquela cruz, em nome de Jesus eu te peço, Pai, que o Senhor gere fé, que o Senhor gere salvação e transformação em nosso meio. Pai, os de nós que estiverem esquecendo do Evangelho e se apegando simplesmente à lei, aos costumes, ao tempo de caminhada, às habilidades,
favor, Pai, não permita que seja assim. Corrige nossos corações. Faz com que nossos olhos estejam voltados ao Senhor, que nós encontremos grande alegria no fato de a Tua graça nos bastar. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado por essa igreja, por cada irmão. Continua a cuidar de nós, por amor ao Teu nome, para que nós possamos testemunhar em amor e unidade que o Senhor é real. Que tudo que nós vemos ao nosso redor um dia vai passar e que há um grande encontro já planejado. Nós queremos estar lá, nós queremos estar contigo, Pai. Coloca esse anseio em nosso coração em cada dia desse ano, Pai. Que não haja um anseio maior do que o desejo de te encontrar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.